bem-vindo à nossa quinta e última parte da nossa quinta aula. Dando continuidade sobre o trabalho como fonte de riqueza, vamos continuar aqui falando e falando sobre esse artigo muito interessante. O povo de Israel foi lembrado no deserto sobre a necessidade do trabalho. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Êxodo 29. Neste mesmo sentido, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, advertindo aos que não eram propensos ao trabalho para mudarem o seu procedimento. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com quem acudir ao necessitado. Efésios 4, 28. A preocupação de Paulo não era somente que os irmãos produzissem para o seu próprio sustento, mas fosse além. Deveriam trabalhar para o ponto, a trabalhar a ponto de deixarem um excedente que poderia servir de ajuda necessitada. Os crentes de Tessalônica receberam a mesma exortação e exemplo de Paulo. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesado a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para que nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenei isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. E a elas, porém, exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente, comam o seu próprio pão. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Continuando aqui, Paulo tinha direito de viver à custa das doações recebidas pelos fiéis, pois a pregação do evangelho era justamente seu trabalho, sua atividade principal. No entanto, ele abdicou desse direito, a fim de dar exemplos a todos sobre a necessidade do trabalho e de não viverem a custas de recursos ou trabalhos do outro. Provérbios 6:6 chama nossa atenção para observarmos o trabalho da formiga e aprendermos com ela a sermos sábios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os teus caminhos e se sabe. O que eu acho mais interessante nessa passagem, queridos, é que o apóstolo Paulo, né, ele se abdicou até de direitos para beneficiar outras pessoas. Imagine você abrir mão de uma renda para que um irmão ou uma alma viesse conhecer Cristo. Já pensou nisso? Já passou pela sua cabeça essa possibilidade? Mas vamos continuar. A ética proposta, a ética protestante, o espírito do capitalismo. Em 1904 ou a 1905, um economista e sociólogo chamado Max Weber, o Weber, ficou famoso com a publicação de sua tese, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele observou que os protestantes, os judeus, se destacavam em relação à riqueza e propôs, em sua pesquisa, encontrar a origem da riqueza e o que os diferenciava de outras religiões. Após testar várias hipóteses, chegou à seguinte conclusão. Olha só a conclusão que ele chegou. Vou voltar aqui, depois.
Após testar várias hipóteses, chegou à conclusão que a prosperidade deles consistia no senso de responsabilidade quanto aos dons recebidos por Deus. Foi o conceito de que nos passa a parábola dos talentos que o pesquisador encontrou a diferença entre a riqueza dos protestantes, também verificada entre os judeus. Em relação às demais religiões, os protestantes estudiosos da Bíblia acreditavam que os dons dados por Deus não deviam ser enterrados, mas multiplicados. Esse primeiro princípio não compactuava com a preguiça ou ociosidade, mesmo depois de aposentados. Eles tinham consciência que cada pessoa recebe pelo menos um dom de Deus. Cada um recebe um dom ou uma habilidade diferente. Isto leva à aceitação da divisão do trabalho e da especialização das pessoas nas atividades que fazem melhor. Eleva a produtividade do grupo, expande o comércio e aumenta a riqueza. Por último, acreditavam que os dons dados por Deus, em consequência, os bens materiais não foram dados para proveito próprio, mas para serem administrados pelo seu possuidor, a fim de serem úteis também ao próximo. Os talentos da parábola podem ser vistos como as habilidades de um trabalhador, quando é relatado sobre a construção de templo no deserto. A Bíblia evidencia da mesma forma que na parábola que as habilidades de um trabalhador provém de Deus. É Ele quem as dá a cada um. Disse Moisés, referindo-se aos construtores e a Deus: encheu-os de habilidade para fazerem toda obra de mestre, até as mais engenhosas. Êxodos 35, 35. Dando continuidade à nossa última parte aqui, que diz aposentadoria no contexto bíblico. Muitos em nossa sociedade trabalham pensando na aposentadoria, no período da vida em que poderão deixar de trabalhar e viver na ociosidade. A Bíblia, no entanto, não respalda este pensamento. O único texto que fala de aposentadoria na palavra de Deus encontra-se em Números 8, do 24 ao 26. Isso é o que compete aos levitas da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o seu serviço na tenda da congregação, mas com a idade de 50 anos sairão deste serviço e nunca mais servirão. Contudo, poderão ajudar os seus irmãos na guarda da tenda da congregação, mas o serviço não exercerão. Assim farás para com os levitas no tocante aos seus cargos. Mesmo fazendo referência a uma espécie de aposentadoria onde os levitas eram dispensados de suas atividades devido à idade, a vida deles não é caracterizada pela ociosidade, mas pela mudança do tipo de serviço. Eles não eram mais responsáveis pelos rituais do santuário, mas passariam a realizar atividades como ajudantes voluntários, supostamente de acordo com as suas forças. Ou seja, não existe aposentadoria para os servos de Deus, né? Mesmo você se aposentando, você muda de atividade, mas não de trabalho. Nessa terra, nós fomos chamados para servir, e servir até o último dia de nossas vidas. Talvez você esteja perto de se aposentar do serviço secular, mas mude só de atividade. Dedique todo o seu tempo ao serviço do reino, ao serviço de Deus. Eu gostaria de lhe convidar agora para que você também leia a apostila e faça as atividades. A atividade da apostila, no final, o questionário, tá? Ele vai te preparar para você fazer o exercício pela plataforma, pela internet, ali no Google Forms.
Ali você pode, as mesmas questões que estão no final da apostila, está ali no questionário online. E é importante que você faça esse questionário, porque ali nós vamos poder acompanhar a sua evolução a cada aula. Eu te convido, se você ainda não fez, desde a primeira aula, revise a matéria, veja novamente os vídeos, ou ouça, tá, os áudios, que é o mesmo conteúdo, e leia a apostila e faça suas atividades, para que nós possamos acompanhar o seu desenvolvimento e, assim, crescermos em Cristo Jesus. Eu quero te agradecer a sua participação. Tenha uma semana de paz. Orem para o povo, para a nação ali na Ucrânia, e para que essa situação que está acontecendo ali seja resolvida o mais rápido possível, que vidas inocentes não venham partir desse mundo sem conhecer a Cristo. Deus abençoe, shalom, e até semana que vem. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus lhe abençoe.